Deus. Graças a Deus. Parece brincadeira, né? Mas não é. Uma maldição é uma coisa que pesa, viu, gente? E nós temos que ter muito cuidado com os votos secretos que nós fazemos, porque eles acabam sendo maldições que nós lançamos sobre nós mesmos. Como assim, Márcio, um voto secreto? Aqueles pensamentos que se formulam dentro de nós e se transformam em convicções do tipo: eu nunca vou me casar, eu nunca vou amar ninguém, eu não quero nunca ter filho, nunca vou depender de ninguém para nada. Isso são votos. Prefiro morrer a passar por esta situação. Aí a situação chega e a pessoa começa a adoecer e entrar em ritmo de morte. Os médicos não conseguem descobrir por quê. Aí quando recebe uma oração, aí vem a revelação, porque fez um voto íntimo lá atrás. Ou durante a oração a pessoa lembra. Ou em algum momento Deus mesmo recorda a pessoa para que ela quebre a maldição que lançou sobre si mesma. Numa altura em que aqui nós partilhávamos sobre o voto secreto, não sei se vocês se lembram, mas chegou 2 testemunhos de pessoa que não engravidava de jeito nenhum, porque tinha feito voto de não ser mãe. Uma porque tinha cuidado dos irmãos quando era pequeno, no lugar da mãe. Muito criancinha. Teve que ser mãe dos irmãos. Outra porque viu o sofrimento de um parto e disse: eu nunca quero isso para mim. E foi quebrar o voto e encontrar a possibilidade da gravidez, tanto que foi esse o testemunho. Não é? Então, muitas vezes nós nos amaldiçoamos com certas palavras que nós dizemos sobre nós mesmos. A minha vida não dá certo mesmo, eu já estou acostumado, eu nasci para viver desse modo, na minha vida sempre foi assim. Eu já me acostumei. Eu sou uma pessoa que ninguém gosta de mim mesmo. E a gente começa a puxar sobre nós, em forma de palavras, todo tipo de maldição, porque amaldiçoar é maldizer, maldição de maldizer, é dizer mal a respeito de si mesmo, dos outros, com uma convicção que amargura, consolidando um caminho ruim, um caminho desgraçado, porque nele não está a graça de Deus naquele caminho. É a pessoa se determinar a ir naquela direção. Então, cuidado com as coisas que você diz sobre você. Na minha família todo mundo morre dessa doença e eu também vou morrer dessa doença. Pelo amor de Deus, o que você está falando? Na minha família todo mundo se separa. E eu sei que eu também vou me separar. Não, quebre esse ciclo. Quebre esse ciclo. É hora de dizer a verdade. Na minha família vem se arrastando esse modo de acontecer as coisas, mas em mim não. Porque pela graça de Deus será diferente comigo, porque Deus está comigo. E eu quebro esta maldição em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já vi pessoas profundamente oprimidas por maldição. Um dos primeiros casos de opressão espiritual que eu testemunhei foi em Brasília, ali no ano de 1989, quando uma moça recebeu libertação, porque a mãe a vida inteira a chamava de burra. Mas não era assim chamar de qualquer jeito, era chamar com maldade, era classificar aquela pessoa daquele jeito e tratá-la como tal, a vida inteira.
Gente, isso teve um peso tão grande sobre esta moça, que o mal estava destruindo a vida dela. Precisou uma libertação espiritual. Mais tarde, num encontro que eu fui em Goiânia, há vários anos atrás, uma mulher veio contar para mim que no momento da oração recebeu uma grande libertação em relação à mãe já falecida, a mãe morta. Porque em vida, a mãe repetia para ela uma frase, desde que ela era pequenininha. E a frase era: quem nasceu para ser cachorro vai ter que morrer latindo. Tudo que acontecia com ela de bom, sabe o que a mãe dizia? Não vai dar certo, não vai para frente, você vai perder, porque quem nasceu para ser cachorro vai ter que morrer latindo. E quando as coisas aconteciam de ruim, de mal, a mãe dizia: tá vendo? Eu sempre te falo, quem nasceu para ser cachorro vai ter que morrer latindo. Desde pequenininho, desde que você nem sabia falar. A sua mãe, pior, a sua mãe, porque o que uma mãe diz tem muita força sobre a vida de um filho. Tem. Repetindo a vida inteira. Essa moça me contou que a mãe morreu, mas a voz ficou. E quando acontecia algo de bom e de ruim, qual era a voz que falava dentro dela? Quem nasceu para ser cachorro vai ter que morrer latindo. E verdadeiramente ela tinha uma vida de cão. Mas naquele dia, pela força da oração, Deus a libertou. Graças a Deus. Eu já contei algumas vezes aqui no Sorrindo para a Vida de uma oração que eu atendi no Rio de Janeiro, ali no ano de 95, quando um pai amaldiçoava uma filha, dizendo para ela: você nunca vai casar, você nunca vai ter filhos, você vai morrer de doença grave, um câncer vai te comer, você não vai voltar para casa, tomara que você morra de morte violenta, que te estuprem, que um caminhão passe por cima de você. E eu estava orando por aquela moça, porque era a 4ª tentativa de suicídio dela. Porque de verdade ela estava morrendo aos poucos. E ela nem tinha contado que o pai dizia isso. E a irmã dela que a levou nem tinha contado que o pai dizia isso. Mas na hora da oração, quando estávamos orando por ela, veio uma palavra na oração que a gente perguntou para ela: olha, está nos vindo ao coração uma palavra, maldição. Isso diz alguma coisa para você? E ela começou a chorar. Continuando a oração, fomos rezando, pedindo para a libertação da maldição lançada pelo pai, mas a gente não tinha como saber. Mas Deus estava inspirando. E ao término daquela oração, a irmã dela nos perguntava: como é que vocês podem saber isso? Nós não sabíamos, mas Deus sabia. E inspirou aquela oração. Gente, foi a libertação daquela moça. Desatou-se um nó na vida daquela moça. Porque ela não tinha amigos até aquele dia. Ela não conseguia um namorado. Ela era inteligente, jovem, bonita, mas não conseguia um namorado. Ela era inteligente, se saía bem nos testes, mas na hora dos concursos ela era um fracasso, ela não conseguia um emprego. Pensa na virada que nós vimos acontecer na vida dela, porque Jesus, nosso Senhor, anulou esta maldição com a sua salvação. Então, não é brincadeira.